Olá pessoal, meu nome é José Lucas, eu sou professor da UFCG e neste vídeo eu vou resolver a prova da UFCG de Cálculo 1 para o 2024.2, turno manhã, a prova sobre derivadas, que é a segunda prova que nós realizamos geralmente aqui na disciplina de Cálculo 1. E essa prova continha como a primeira questão a seguinte: usando a definição, determina a derivada de f de x igual a x ao quadrado menos 2x. Então, por definição, para quem não lembra, a gente tem que, na verdade, a derivada ela é o limite. Quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Resumindo a história, na parte do f de x eu vou repetir o que está aqui, e na parte do f de x mais h, onde eu tenho x, eu coloco x mais h. Então vamos lá. Isso aqui vai dar igual ao limite, quando h tende a zero, de x mais h ao quadrado menos 2x mais h menos... Agora eu coloco f de x, tem que colocar entre parênteses. Ó. Por quê? Porque toda a função vai receber esse menos na frente. Aqui no final das contas vai trocar o sinal. E aí vamos desenvolver. Então, inicialmente a gente vai desenvolver agora esse quadrado, né, que é o x mais h ao quadrado. Em resumo, vai dar o que pra gente? X ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado. Isso porque a gente vai repetir, né? O quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Aqui eu vou realizar a distributiva. Vai ficar, ó, menos 2x, menos 2h. E aqui, ó, o menos vai fazer todo mundo trocar de sinal. E aí o que é que vai acontecer? Ó? Cancela esse com esse, ok? E também dá para cancelar esse com esse. E se você observar, ó, aqui eu tenho h, aqui eu tenho h, aqui eu tenho h. Resumindo, todas as partes, né, as parcelas que temos aí na parte do numerador, tem o h como fator em comum. Então nós podemos deixar o h em evidência, o que vai nos trazer, ó, 2x mais h menos 2. Ok? E agora o que a gente vai fazer? Cancela, porque temos fatores em comum. E resumindo a história, vai sobrar isso aqui pra gente. E quando h vai para zero, sobra apenas 2x menos 2. E aí você que já conhece a derivada sabia que isso ia acontecer, né? A derivada do x ao quadrado é exatamente 2x e a derivada do menos 2x é somente o menos 2. Então apareceu isso aqui pra gente. E aí resolvemos essa questão. E aí na número 2 pediu o seguinte: ache as equações das retas tangente e normal ao gráfico dessa função aí. Se você observar, é a mesma função do item anterior. Então a gente já sabe, né, pelo número 1, que isso aqui dá 2x menos 2. Né? E aí só que pede a reta tangente no ponto P, 2, 0. Onde, lembrando que o início é o x e o segundo é sempre o y. Resumindo a história, né, por essas informações aí, nós temos o seguinte. Ó. Nós temos que a derivada, quando x é igual a 2, substituindo nessa expressão que está aqui, vai dar 2 vezes 2 menos 2, que é 4 menos 2, que é igual a 2. Ou seja, isso aqui, galera, é o nosso coeficiente angular da reta tangente em x igual a 2, que é exatamente a derivada nesse ponto. Né? Assim, o que é que nós vamos ter, né? A reta tangente nossa, ó, vai ter que equação? A gente sabe que ela é da forma y igual a ax mais b, mas o coeficiente angular é 2. Então, esse aqui é o a da reta tangente. Então, nós não vamos ter, no final das contas, isso aqui, ó, 2x mais b. E aí a gente substitui o ponto, né? Onde eu tinha y, que era 0, eu coloco 0, ó. E o x, que é 2, eu coloco 2. Então, eu vou ter que o b vai ter que ser menos 4. Logo, a equação da reta tangente será, né? Y igual a 2x menos 4. Agora falta a reta normal. Então a gente tem que lembrar o seguinte, né? Que a reta normal vai ter como coeficiente angular exatamente o inverso multiplicativo, só que com sinal oposto, em relação à nossa reta tangente.
Isso quer dizer exatamente o quê? Lembra bem, a reta normal ela é perpendicular, certo? À reta tangente. Então, quando a gente lembra esse fato, né, a gente automaticamente vai nos lembrar, especialmente quem já pagou aí disciplinas como álgebra vetorial, vai lembrar que quando a gente tem retas perpendiculares, vai acontecer exatamente isso, né? O coeficiente angular vai aparecer o oposto. Então, a gente vai ter o seguinte, né? Daí, ó, o coeficiente angular da reta normal, se o da reta tangente é exatamente 2, o da reta normal vai ser menos 1 sobre 2, né? Você coloca o 2 que estava ali para o denominador e agora eu coloco o sinal de menos, né? Então, sua equação, ó, será a seguinte: y igual menos 1 meio de x mais b. E aí a gente vai substituir de novo, né? O y é 0 e o x é 2, foi dado no item pra gente, ó, cancela aqui. Então eu vou ter menos 1 mais b, ou seja, b é igual a 1, né? Daí a equação vai ser, ó, y igual a menos 1 meio de x mais 1. Ok? E nós temos reta tangente e agora reta normal com essa equação que está sendo dada aqui para agora. Agora vamos calcular a derivada dessas funções que estão aqui apresentadas para a gente. Então, veja bem, para resolver esse tipo de questão não tem muita dificuldade, né? A gente vai ter que lembrar agora algumas funções que geralmente a gente encontra aí em tabelas, né, de derivadas, que são importantes que a gente realmente chegue numa avaliação sabendo como é que de fato elas funcionam. Então vamos lá. Primeiro, deixa eu mudar o lápis. Para calcular essa derivada, a derivada de x elevado a 6 vai ser literalmente o expoente vindo para frente, ó, e a gente subtrai 1. Fica 6x elevado a 5. Quando eu vou derivar 6 elevado a x, eu tenho que lembrar que como eu tenho um número elevado a uma letra, né, que está variando aqui, a gente tem uma fórmula para isso. Para quem não lembra, a gente literalmente repete a mesma função, mas vai ter que multiplicar pelo ln da base. Então vai ser o ln de 6. Isso aqui, ó, é 6 elevado a π. Π é um número constante, né, e 6 também. Então isso aqui é uma constante. Logo, a sua derivada é 0. Ok? E aqui eu tenho uma constante multiplicada pela e elevado a x. Então você repete a constante e a derivada da exponencial é ela mesma. Então, resumindo, ó, vai ter isso aqui. E aí está a derivada da função. No item B, nós temos agora, ó, duas funções. A primeira e a segunda. Então nós vamos ter que utilizar aqui a derivada, a regra do produto, né? Porque eu tenho um produto dessas duas funções. Então é o seguinte, a gente vai ter a derivada de g vai ser a derivada da primeira, que a gente sabe nesse caso que aqui é 4x, e eu tenho a derivada do logaritmo, né? Para quem não lembra, você vai colocar 1 sobre o x vezes o ln também dessa base aqui, ó, no caso o ln de 2. Tudo isso aqui você vai multiplicar pela segunda função. Ok? Depois, nós vamos ter agora mais, repete a primeira função e multiplica agora pela derivada da segunda. E aí você, por exemplo, vai ter que lembrar que a derivada da secante é secante de x tangente de x, ou tangente secante, tanto faz. E a derivada do seno, a gente já sabe que é o cosseno. Ok? E aí, pessoal, ficou bem tranquilo de resolver. Pode parar por aqui, mas quem quiser, ó, se você lembrar que secante é 1 sobre cosseno, né? E a tangente é seno de x sobre cosseno de x, você poderia escrever essa expressão aqui como sendo seno de x sobre cosseno ao quadrado. Mas, na verdade, não precisa tanto. Parando por aqui, a questão já está com 100% de acerto. Tá bom? Vamos para a próxima. Agora temos uma regra do quociente, né? Duas funções. Aqui está a função de cima, ou a primeira função, e aqui é a função de baixo, como a gente costuma falar. Então, a derivada de h vai ser a derivada da primeira, que nesse caso é 12x, vezes a segunda, menos a primeira função,
Derivada da segunda, 24x ao quadrado. Sobre a segunda função ao quadrado. E você pode desenvolver aqui, ó. Esse aqui vai dar 12 vezes 8, 96x à quarta. 12 vezes 9 vai dar 108. Menos, né? 24 vezes 6, 4, 6, 2, 12, com 144. E aqui, menos de novo, porque esse menos aqui muda o sinal todo mundo, ó. Menos 24 vezes 7. 24 vezes 7 dá exatamente igual a 168x ao quadrado. Aí você dá para fazer esses dois aqui, ó. Que se você fizer 144 menos 96, vai dar 48. Como o maior é negativo, então vai ficar menos 48x à quarta, menos 168x ao quadrado, mais 108x. E resolve essa questão. Agora, para terminar, letra D dessa questão é específica. Aparece para a gente aqui a derivada das funções inversas trigonométricas, né? Que muita gente acaba esquecendo de memorizar essas questões antes de chegar numa avaliação. E é muito importante que você chegue lá sabendo, porque senão corre o risco de você acabar errando por pequenos problemas só porque não lembrou de uma fórmula. Primeira coisa, é interessante saber que vai ter que usar regra da cadeia, porque eu tenho toda essa expressão aqui ao quadrado. Então, a gente vai usar, ó, regra da cadeia. Então, a função de dentro seria essa que eu coloquei ali, que tem esse monte de subtração. E a função de fora seria elevar ao quadrado, que é, no caso, x ao quadrado. Então, a sua derivada, o 2 vem para frente. E a gente repete tudo o que está aqui dentro. Multiplicado pela derivada do que está dentro, né? Então, vamos lá. O 3 é a constante que está multiplicando ali, então, repete, 3 é a derivada do arco tangente, que, para quem não lembra, a derivada do arco tangente vai ser 1 sobre 1 mais x ao quadrado, né? Menos 4 vezes a derivada do arco cosseno, que, para quem não lembra, vai ser menos 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Menos 5 vezes a derivada da cotangente, que é menos cossecante ao quadrado de x. E aí você pode apenas fazer relações de sinal aqui, tá bom, pessoal? Então, ó, eu vou repetir tudo, né? Que multiplica, né? Então você vai fazer assim, ó. 3 sobre 1 mais x quadrado. Relação de sinal, menos com menos dá mais. Então, 4 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Menos com menos, mais 5 cossecante ao quadrado de x. Ok? Não tem muita manipulação mais para a gente poder ficar brincando. Agora, dada essa equação aqui, encontre a derivada de y em relação a x por derivação implícita, né? Então, basta a gente fazer o seguinte, né? Para quem não lembra, para derivar implicitamente, deixa eu até repetir aqui, tem que derivar ambos os lados da equação. Então, quando deriva 2x ao cubo, vai dar 6x ao quadrado. Quando deriva menos y ao cubo, tem que usar a regra da cadeia, né? Vai ficar menos 3y ao quadrado vezes a derivada de y. Mais a derivada de y, e menos 6 é constante, fica 0. E aqui você vai usar a regra do produto. Então, a derivada do primeiro, se eu chamar o primeiro de 3x, então vai dar 3 vezes o segundo, mais a primeira função, derivada da segunda. E aí eu sempre dou a dica, ó, grifa ou circula, faz o que você quiser, mas dá um jeito de chamar a sua atenção para essa manipulação nas partes em que temos a derivada de y, porque você vai deixar tudo isso num membro só. Então, eu vou deixar tudo que tem derivada de y no primeiro membro. Então, esse aqui, o sinal vai ter que ficar oposto. E aqui, ó, menos 6x ao quadrado. E aí, o que acontece? A gente agora vai colocar a derivada de y em evidência, ó. E aí, resumindo a história,
finalizamos a nossa questão assim, ok? Então, é mais ou menos essa forma. Lembrando, né, que apenas estamos com notações diferentes. dy, dx, a gente também usa a notação y'. Próxima questão é determinar a derivada de terceira ordem dessa função que está aqui, né? Então, a derivada de primeira ordem do ln de x é 1 sobre x. Que lembrando que é a mesma coisa que x elevado a menos 1. Então, a derivada de segunda ordem é tu derivar x elevado a menos 1, que é a mesma coisa de você fazer menos 1 vezes x e subtrair um do expoente. Né? Você pode, inclusive, deixar da seguinte forma. Menos 1 sobre x ao quadrado. Para derivar a terceira, eu vou usar essa expressão que está aqui. Ó. Ou seja, menos x menos 2, né? A derivada disso aqui. De novo, vai descer o expoente, então já tem o menos na frente, desce o menos 2, e tu vai ter que subtrair mais 1. Menos por menos dá mais, então vai ficar somente o 2, x ao cubo. Então, realmente calculamos aqui até a derivada de terceira ordem, tá certo? Agora, usar a derivação logarítmica para que a gente possa, de fato, derivar essa expressão que está aqui para a gente. Então, ó, se você até quiser chamar esse f de x de y, você pode. Porque é o seguinte, como é que a gente calcula a derivação logarítmica? Você aplica ln dos dois lados. Então vai ficar assim, ó, ln de y, e vai ficar o ln dessa raiz aqui todinha, né, com índice 5, vezes a tangente, isso aqui. Só que como a gente tem ali o ln do produto, então vai ficar a soma dos ln's, vai ficar o ln disso aqui, ó, vezes, melhor, mais. Em detalhe, você pode reescrever a fração, para quem não é acostumado, como sendo, ó, elevado a 1/5. Professor, por que isso? Esse índice que está aqui em cima, ele vem para o denominador. E o que está aqui, que nesse caso é 1, porque não aparece, vem para o numerador. Ok? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou usar agora outra propriedade do ln, que vai nos dizer, né, que quando a gente tem um ln, o expoente pode vir para frente. Então vai ficar 1 sobre 5 ln cosseno de x mais 6 ln tangente de x. Aí agora a gente pode derivar. A derivada do ln de y vai ficar 1 sobre y', porque eu estou utilizando aqui regra do quociente, então vai ficar 1 sobre o argumento, né, que o argumento é y, vezes a derivada do argumento. Igual 1 sobre 5, é a derivada disso aqui. É 1 sobre o argumento, mas falta a derivada do argumento, ou seja, a derivada do cosseno de x, mais 6 vezes 1 sobre o argumento, novamente, vezes a derivada do argumento. E aí, para finalizar, ó, vai ficar, né, 1 sobre y, vamos fazer as continhas com calma, vamos juntar todo mundo, né? A derivada do cosseno, como a gente sabe, é menos seno. Então vai ficar menos seno x, 5 cosseno x, mais, né, vai dar aqui para a gente 6 tangente de x, a derivada da tangente de x é secante ao quadrado de x, ok? E aí, você agora pode finalizar, ó, y que multiplica isso aqui. Eu vou colocar a parte positiva para frente. E aí você depois substitui de novo o que está ali, né? Então vai ficar raiz cosseno de x, com índice 5, vezes a tangente, tudo isso aqui multiplicado por essa expressão. Professor, dá para simplificar mais? Galera, é claro que dá, né? Por exemplo, seno sobre cosseno, a gente sabe que é tangente, então podia trocar isso aqui por uma tangente, né? Lembrando que a secante é 1 sobre cosseno, daria para você fazer algum tipo de manipulação, mas eu vou resolver parar por aqui, tá bom? Então, usando derivação logarítmica, a gente consegue concluir que a derivada de y' é exatamente essa expressão aqui toda, ok? E por fim, temos aqui uma questão, né, ligada a taxas relacionadas. Eu tenho aqui a ideia de um balão esférico de borracha. Então, esférico, o volume da esfera já foi dada na questão, que está aqui. Ele já está sendo cheio de gás a uma taxa constante
de 8 metros cúbicos por minuto. Gente, se é metros cúbicos, isso aqui é volume. E minutos, ó, tempo. Então, no final das contas, eu sei que dV/dt é 8 metros cúbicos por minuto. Está perguntando com que velocidade o raio. Então, como é a velocidade pensando no raio, eu quero saber quem é dr/dt, né? Que é o raio, velocidade é sempre o que você está querendo sobre o tempo, né? Pensando na dinâmica do tempo. Então, é a taxa de variação do raio em relação ao tempo. Quando, né? O raio é igual a 2 metros. Então, é isso que a gente vai brincar agora. Então, qual é a tática, né? Temos o seguinte, você vai pegar a fórmula que é dada para a gente e nós vamos usar a derivação implícita. Então, ó, como a fórmula é V igual a 4/3 de πr ao cubo, então você vai derivar dos dois lados em relação a t. Então, vai dar 4/3 π, e quando você deriva o r ao cubo, vai ficar 3r ao quadrado dr/dt, porque eu estou utilizando regra da cadeia. Essa aqui que eu estou grifando, né, com marca-texto, é a nossa incógnita. Então, a gente vai substituir logo o restante. dV/dt é 8, π vezes 3, e o r é 2, né? Então, vai ficar 2 ao quadrado, ok? E vai ficar para a gente, ó, o seguinte. Esse tu vai cancelar com esse. 2 ao quadrado é 4. Então, 4 vezes 4 dá 16. Então, vai ficar 8 igual a 16π dr/dt. E, portanto, eu tenho que dr/dt vai ser isso aqui. Mas, simplificando essa fração, tanto o numerador quanto o denominador por 8, tu vai ter 1 sobre 8π. Opa, perdão. 1 sobre 2π. Ok? Igual a dr/dt. Como isso aqui é o raio, né, que está dando em metros, então isso aqui é metros por minuto. Então, é a essa taxa que aparece aqui para nós, que de fato esse balão esférico, né, o raio está crescendo em relação a isso. Então, galera, eu espero que vocês tenham aproveitado bem o vídeo, né? Qual é a minha sugestão? Assistam, reassistam, pausem, tentem fazer sozinhos, quantas vezes quiserem e puderem, claro, porque é interessante que você possa revisar, né, e chegar bem na prova, obviamente, com todas essas derivadas mais complexas, né, na sua memória, para que você possa aí se dar bem, tá bom? Então, espero que eu tenha ajudado bem vocês e aguardo vocês nos próximos vídeos aqui do canal, tá bom? Até mais!